O cinema brasileiro tem dificuldade de contar histórias de negros que não esteja nessa chave da, sabe, da periferia violenta, sabe, das histórias violentas, dos amores violentos, dos amores sacrificados, dos amores punidos. Quando que a gente vê o público negro sendo visto numa tela de cinema, sendo visto em grande quantidade, ou a gente vê no documentário mostrando uma triste realidade, mas a gente nunca vê de uma forma poética e bonita. É sempre o negro marginalizado, é sempre o negro problemático. Nunca a gente vê uma face boa. Todas as vezes que o cinema brasileiro retratou os homens e mulheres negros, sempre foram pessoas fora da lei, né? De certa forma, o Marighella, o Zé Pequeno, a Chica da Silva, Zumbi, sempre foram figuras fora da lei. Eu acho que a primeira coisa é despertar o conhecimento sobre a contribuição da intelectualidade negra e o quanto isso foi importante, a quantidade de mentes negras que povoaram esse país e que incentivaram, que criaram e que contribuíram intelectualmente para esse país. Todas as pessoas preocupadas com essa questão da igualdade, preocupada com essa democracia racial que não existe no país. Há muito tempo que a gente vive preocupado em dar destaque de alguma maneira a personagens negros que foram ou são importantes para o Brasil, e os que foram não entram, por exemplo, no currículo escolar. Os governos que a gente teve nunca assim, tiveram muito apreço pela memória, pela cultura, porque, na verdade, se a gente pensar que a cultura e o conhecimento são as instâncias que nos civilizam. Então, o projeto para o Brasil, o tempo inteiro tem sido isso, é o desconhecimento, é a ignorância, porque você manipula, né? Daí você não tem questionamento nenhum. A história é essa, isso aqui era um quilombo. Era um quilombo. É mais uma maneira também, nesse racismo estrutural, de apagar. Assim como a Liberdade era um bairro, era um quilombo preto, né, e depois passou a ser chamado de bairro japonês, a mesma coisa aconteceu com o quilombo Saracura. Né, ele passou a ser chamado de bairro italiano justamente para apagar, faz parte desse processo de apagamento, de invisibilização do povo negro. Uma dos males que a escravidão fez foi quebrar a família brasileira ao meio, né, e dilacerar a família brasileira. Então, boa parte da miséria contemporânea que a gente tem hoje no Brasil é, sobretudo, por famílias quebradas. E isso é muito caro na nossa cultura, porque foi das estratégias usadas pelos colonizadores, né, de desmembrar nossa família, nosso seio familiar. Infelizmente, nós somos exceção dentro de uma sociedade onde a grande maioria da população de pessoas trans, travestis e pretas continuam sendo marginalizadas. A gente precisa tirar esse lugar também da representatividade una, né? Como se a Jope e a Lin estão ali, então tá tudo certo. E não tá tudo certo, sabe? Toda a nossa equipe também é negra, LGBT, periférica, mulheres. Então não só repensar as narrativas que a gente conta, mas também repensar sobre as equipes que a gente forma e como a gente está fazendo os filmes. Fico muito feliz de ter conseguido reunir tanta gente boa para fazer o filme, sabe? E eu sinceramente espero que daqui a alguns anos a questão da cor da pele não chame tanta atenção. Eu faço parte da primeira turma das políticas afirmativas, então os festivais, não só esse como todos os que a gente conhece, por ser uma linguagem, por cinema ser uma linguagem de poder, a maioria das pessoas que frequentavam esse espaço eram pessoas brancas, né? Então a gente percebe essa mudança não só na tela como no público, esses corpos negros, trans, enfim, não binários, frequentando o festival e coexistindo com o público anterior a ele, né? Mas assim, na verdade, já desde antes, você pega Zósimo, Joelzito, uma galera que já fazia cinema desde sempre, e agora tá vindo uma outra geração retomando isso com propriedade total. Eu sou do Rio de Janeiro, lá já tem uma galera muito boa, diretor de fotografia, diretores, produtores, uma galera que tá querendo fazer cinema e fazendo mesmo, aventurando. E eu tô feliz de fazer parte dessa geração também que tá retomando cinema aí com outro olhar, assim, nós por nós, falando sobre
nossas demandas, nossas questões. Estou bem feliz. Por mais negros e negras no cinema, por um cinema de inclusão. Viva o cinema brasileiro, autonomia, justiça por um país mais justo para todos. E a gente quer gritar de maneira cada vez mais alta e mais intensa que as vidas negras importam. Não podemos desistir da luta nunca.